Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo. Hoje nós vamos nos dedicar a falar sobre liderança e engajamento. Você sabe, nós sabemos que um dos grandes desafios dos gestores hoje em dia é conseguir o engajamento da sua equipe de trabalho. E quando se consegue isso, temos resultado na produtividade, na criatividade. Para tratar desse assunto, convidamos um especialista nesse assunto. Eu me refiro ao Karim Khoury, que está aqui ao meu lado, consultor e palestrante. Karim, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia. Sou eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão procurado hoje em dia. Além de especialista no assunto, além de consultor, palestrante, o Karim também é escritor. Um dos livros que ele escreveu é esse que você vai ver aí na tela e esse que eu tenho na minha mão. Liderança é uma questão de atitude. Livro esse que foi lançado pela editora Senac. Além desse livro, nós temos também É Hora do Show, técnicas para elevar seus treinamentos a outro patamar, da DVS Editora. Enfim, são alguns dos muitos livros escritos pelo Karim Khoury. Karim Khoury, vamos começar por explicar que história é essa de engajamento. O que é uma equipe engajada? O engajamento ele pode ser definido como comprometimento emocional que o colaborador tem com a empresa e com o trabalho que ele está desenvolvendo lá. Em outras palavras, a gente não observa no nosso dia a dia pessoas que estão mais comprometidas do que outras. E, ironicamente, a gente consegue identificar rapidamente quem não está a fim de desenvolver um bom trabalho. Agora, estar afim ou não do trabalho, isso está muito mais relacionado a um comportamento do indivíduo ou a uma ideia, uma personalidade do indivíduo ou ao gestor dessa equipe? Tem a ver com os dois fatores. Existem pessoas que são naturalmente comprometidas em diferentes projetos. Entretanto, este comprometimento ele não pode ser entendido como algo permanente. Como motivação, existem projetos que nos motivam mais, projetos que nos motivam menos. Entretanto, vários estudos demonstram que o comportamento do gestor direto deste colaborador pode influenciar o grau de engajamento dele. Ou seja, tem tudo a ver, então, com outro tema de hoje, que é a liderança. Que é a liderança. O líder é fundamental no engajamento de uma equipe, é ele que define isso. Ele pode contribuir para influenciar. Existe uma frase que eu gosto muito, o autor é Linnet, que diz o seguinte: não há nada mais contagiante do que o entusiasmo. O gestor, o líder, ele não deixa de ter um papel de influenciar positiva ou negativamente a sua equipe. Uhum. Eu falei logo no início que me parece esse um dos grandes desafios hoje no ambiente organizacional. Você trabalha especificamente com esse tema, tem trabalhado, né, profundamente com esse tema, além de outros assuntos, mas nesse especificamente. O que você tem percebido que torna mais difícil que o líder alcance esse engajamento da sua equipe? Milton, muito obrigado pela pergunta. Esse é um grande desafio, porque eu digo sempre o seguinte: eu acredito muito na questão da liderança baseado no conceito de Gandhi. Comece em você a transformação que você quer ver no mundo. O líder ele só consegue engajar a equipe se ele mesmo adotar estratégias de engajamento para si mesmo. Por exemplo? Por exemplo, a primeira delas é um gestor que não sabe diferenciar o que é importante do que é prioritário para a sua equipe pode causar problemas de engajamento. O gestor que tende a falar para a equipe que aqui tudo é prioridade está transmitindo a mensagem, no fundo, de que nada é prioridade. Não é possível ter muitas prioridades ao mesmo tempo, significa não ter nenhuma prioridade. Agora, quando o profissional assume o posto de líder, a ideia de ser ele o responsável pelo engajamento da sua equipe já devia vir junto com ele. No momento em que a empresa o escolhe como líder, já deveria impor isso àquele líder ou identificar se ele era capaz disso, ou o pessoal acaba aprendendo depois que o trabalho de líder começa? O desenvolvimento da liderança, e aí eu vou te dar alguns dados da psicologia positiva. Os últimos estudos, esses foram feitos em 2013, com gêmeos, indicam o seguinte: 30% da habilidade de liderança nasce com você. Tá. O restante é desenvolvido. 30% já vem no teu chip.
Tá? Então, Alguns mais, alguns menos? alguns mais, alguns menos. Isso é facilmente identificável. Entretanto, a liderança é uma ciência humana e a gente precisa lembrar que é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Eu acredito e sustento vivamente a ideia de que o tema engajamento pode entrar em programas de treinamento e desenvolvimento para desenvolvimento de líderes. Então, alguns deles intuitivamente já sabem algumas coisas que funcionam e outros podem aprender e praticar essas estratégias junto com a equipe. Bom, e veja que nós estamos falando aqui inicialmente sobre o papel do líder mesmo. líder. Nós não estamos nem falando de técnicas para que seja aplicada no grupo de trabalho. Então, o que este líder, o que este gestor deve fazer para ele dar os sinais que você chamou a atenção no início dessa nossa conversa para a sua equipe de que ele sim também está engajado? Qual é o passo a passo que ele deve adotar? Vamos lá, eu vou falar de alguns critérios, né? O primeiro deles é ter habilidade de resolver problemas. Quando o líder demonstra que ele tem habilidade de contribuir para a resolução de problemas, ele se torna uma influência positiva. Existem gestores que não querem que tragam problemas para eles. Na realidade, ele esquece do papel dele, que ele está lá também para contribuir para a solução. Aquela história de não me traga problemas, só traga soluções é uma maneira de escapar desse desafio de não assumir a sua responsabilidade? De não assumir sua responsabilidade. Não necessariamente o líder precisa ter a resposta para tudo, mas ele pode criar condições para que a equipe encontre uma solução. Ele participa dessa resposta. Ele participa dessa resposta. Ou ele cria condições para que a equipe encontre uma solução. Às vezes, uma equipe precisa de um treinamento, não necessariamente o gestor vai ministrar esse treinamento, mas ele vai criar condições para que a equipe participe de um treinamento. Você sabe até hoje que quando a gente vai ministrar um treinamento dentro das empresas, até hoje é um desafio o gestor entender a importância do treinamento para o desenvolvimento das pessoas. Tem gestor que tem dificuldade de liberar a equipe, às vezes para um treinamento de 4 horas. É mesmo? Quer dizer, ele participar, então, do treinamento, nem pensar. Nem pensar. Quer dizer, e aí demonstra, claro, a própria personalidade dele e a dificuldade que deve ser daquela equipe estar engajada. Agora, você falou aqui em habilidades de resolver questões. Que outro aspecto você considera importante que um líder deve começar a pensar, se conscientizar, para que haja essa mudança de comportamento? A habilidade de reconhecer o trabalho bem feito dos colaboradores. É surpreendente eu te falar o que eu vou te dizer a seguir, mas até hoje existem gestores que continuam com aquele raciocínio. Eu vou traduzir uma frase em inglês, que é muito comum, que diz o seguinte: no news is good news. Isso significa dizer, se eu não estou falando nada, é porque está bom. Isto não funciona para engajamento. Um dos pilares do engajamento é o colaborador sentir que o trabalho dele traz impacto positivo, seja para a sociedade ou seja para outras pessoas. E aí eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo devem lembrar de um exemplo de um professor ou um gestor que nunca deu 10. Porque, por princípio, ele não dá 10. O gestor precisa também aprender a habilidade de reconhecer um trabalho bem feito. E não é através de um elogio vago. Falar para um colaborador, valeu, não contribui para gerar engajamento. Existe uma estrutura para você gerar um engajamento. O reconhecimento ele tem que ser sincero, específico e merecido. Então só repete essas 3 palavrinhas para nós. Sincero, específico e merecido. Isto significaria dizer algo do tipo: muito obrigado pelo fato de você ter entregado o relatório a tempo. Isso permitiu que a gente ganhasse 1 hora na reunião. Isso deixou claro para ele qual foi o ato, qual foi a ação que ele adotou e que tipo de benefício o grupo levou em função disso. Fica evidente para ele, transparente esse processo. Eu estou aqui pensando, e até provocado pelo seu próprio livro, Liderança é uma Questão de Atitude, porque é um livro que, entre outros temas, fala da questão do engajamento, mas começa falando da comunicação.
Tudo isso que você me falou até aqui passa pela comunicação, pela maneira como eu levo o meu pensamento até o interlocutor, até o meu parceiro de trabalho, etc. Exatamente. E às vezes, se o gestor não toma cuidado da maneira que ele vai dar um feedback para o colaborador, ele coloca tudo a perder. Vou te dar um exemplo muito simples que é muito comum a gente encontrar. Quando você coloca uma frase positiva, mas, entretanto, todavia, contudo, e uma negativa, a pessoa registra o final. Vou te dar um exemplo. O seu relatório está bom, mas a conclusão ficou confusa. O que a pessoa registra? Que a conclusão ficou confusa. Você apaga tudo que vem antes. E aí você está colocando o colaborador para baixo. Seria o mesmo que falar na vida pessoal. Eu te amo, apesar de tudo. Acabou tudo. Acabou tudo, é melhor não falar nada. Mas aí você, como gestor, faz o quê? Já que aquele substitui relatório... Substitui por E. Essa é a O seu relatório está bom e poderia ficar melhor ainda se você incluir o gráfico X. Ou algo do tipo. Eu gosto muito de você e vou gostar mais ainda se você for pontual. A gente não subtrai, a gente acrescenta. Mas aí é uma questão de não falar diretamente o que a gente pensa? Não necessariamente. Você pode falar diretamente o que você pensa, desde que você não ataque a pessoa e sim o problema. Exemplo, ao invés de falar para o seu colaborador, você é incompetente, prefira falar, você se atrasou meia hora para a reunião. Cada vez que eu ataco a pessoa, é como se eu estivesse gerando nela um ressentimento. E isso tende a diminuir o grau de motivação e, por consequência, o grau de engajamento dessa pessoa. Tá. Uma equipe engajada gera o quê? Ela tende a ter maior produtividade, melhor qualidade de vida no trabalho, mais criatividade e um melhor clima organizacional. Que está muito relacionado com a questão da qualidade de vida no trabalho. Sim, sim. Que é uma coisa que tem sido buscada e parece impossível muitas vezes se alcançar quando se tem processos tão tensos, tão complicados, momentos de crise, etc. e tal. Mas é possível gerar esse ambiente dentro da sua empresa, dentro do seu escritório ou na sua própria equipe. E dando continuidade nesse raciocínio, diminui muito o índice de erros dentro do trabalho. Porque a tendência é quando nós nos sentimos sobrecarregados de trabalho, quando a gente não sabe para que lado correr, quando a gente não sabe a diferença do que é prioridade e do que é importante, a gente tende a cometer determinados erros. Eu acho que várias pessoas já passaram a experiência, já tiveram experiência de ficar apagando incêndio o dia todo. E quando perceberam, o dia acabou. Tá. Aliás, essa questão da prioridade, você chama atenção também isso no livro, quer dizer, mostrar claramente para a sua equipe o que é prioridade, o que é urgente, para passar a ter essa equipe voltada para o que realmente vai interessar no final das contas. Dirigir o foco para o que realmente importa. Só que no dia a dia existe uma expressão que eu utilizo no livro que é muito usada na área de gestão de pessoas, que é o colesterol ou a gordura organizacional. O que vem a ser isso? O colesterol organizacional são todas as ineficiências que acontecem no dia a dia no trabalho. Por exemplo, eu acredito que muitos de nós já participou de uma reunião que não foi produtiva. Eu sou a primeira pessoa a defender reunião, desde que ela seja produtiva, tenha um foco e tenha um fechamento. Se as pessoas participam de uma reunião que não está sendo produtiva, automaticamente elas vão ter a sensação de perda de tempo. E se eu perguntasse para essas pessoas, e se você tivesse a possibilidade de eliminar essas reuniões no seu dia a dia, como é que você se sentiria? A grande maioria das pessoas fica muito feliz. Teria mais tempo disponível para trabalhar com o que de fato ela foi contratada para fazer. Você citou a reunião. Que outros aspectos entram aí neste colesterol organizacional que você acabou de citar? Ou, você usou outra expressão, gordura? Gordura organizacional. Tem que aplicar uma espécie de detox, então, nas empresas. Então, eu acho que a primeira vilã é o excesso de burocracia, né?
As empresas, quando começam a burocratizar demais vários processos, isso diminui a motivação de todo mundo. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar nas empresas, as pessoas precisam de uma informação, mas elas não conseguem localizar, seja no site, seja num armário, seja num arquivo, onde é que aquela informação está. Então, assim, a dificuldade para o acesso de informação é outro aspecto. Eu diria também várias ideias que são levantadas, mas nenhuma é colocada em prática. Isso também acaba desmotivando as pessoas. Várias ideias são levantadas, nenhuma colocada em prática. Quer dizer, você começa a discutir, as ideias vão surgindo nas reuniões, etc. Passou uma semana, e aí? O que aconteceu daquilo que a gente fez? A gente discutiu há uma semana? Nada. Milton, eu diria até que você está sendo otimista. Passou uma semana. Às vezes passa 1 ou 2 dias e essas ideias já foram esquecidas. Já foram esquecidas, simplesmente esquecidas. Quer dizer, aí você está dizendo que é para priorizar as ideias ou dar retornos para todas as ideias que surgirem numa reunião, por exemplo, numa discussão? Isto, e além disso, o que vai ser feito com essas ideias? Normalmente as reuniões são fechadas e não se pensa no próximo passo, não se estabelecem acordos. Então, por exemplo, podem ser levantadas diversas questões numa reunião e depois o próximo passo é o que nós vamos fazer com o que foi levantado. Talvez essas não vamos trabalhar nesse momento e vamos priorizar a ideia número 1 e a ideia número 2. Tá. Ou seja, deixar bem claro isso. Você estava aí mais ou menos traçando para a gente alguns desses itens que entram nesse conceito de colesterol organizacional. Algum outro que você destacaria para nós? Sim. O excesso de centralização do gestor. Quando ele não dá autonomia para a equipe, isso tende a gerar desmotivação na equipe. A gente tem que lembrar que hoje os profissionais que estão entrando no trabalho, eles têm normalmente uma grande formação, muitas vezes eles falam mais de uma língua, tiveram experiência fora do país, já passaram por diversos cargos e são pessoas capacitadas. E não se pode... aliás, é possível fazer isso. É que essa estratégia acaba gerando desmotivação na equipe. Tá. Por exemplo, veja só, se um gestor pede para um colaborador tirar uma Xerox e não explica o porquê, imagina um recém-formado de uma boa faculdade de administração que está tirando Xerox e não sabe para que essa Xerox, não sabe o que vai ser feito com aquele documento. É muito diferente. Olha, tira essa fotocópia, isso é uma forma de falar, e a segunda forma, olha, tire esta fotocópia porque ela vai permitir que nós possamos fechar um contrato com o nosso cliente mais importante. Tá. Até porque esse material vai chegar às mãos de um colega de trabalho ou alguém, um parceiro de negócios, e isso aqui pode nos ajudar a fechar o contrato. Perfeito. Quer dizer, aquilo deixou de ser só uma fotocópia. Quando você explica o significado do trabalho para o colaborador, para o funcionário, para a pessoa, aumenta o grau de engajamento dela. Tá. E aí você está falando, claro, pegando o exemplo da fotocópia, mas aí se nós extrapolarmos para todas as demais funções, vai ficando muito mais claro do quanto a gente pode conseguir de uma pessoa que faz parte da nossa equipe. Que às vezes se acha apenas mais um ali dentro, mas tem uma função que é fundamental. Explique os porquês. Normalmente os gestores não se dão ao trabalho de explicar os porquês que as pessoas devem fazer determinadas coisas. E é isso que acaba gerando a falta de engajamento dentro das organizações. Tá. Me permita aqui pegar algumas das perguntas que estão chegando pelo Facebook. Eu começo pela do Felipe Foltran, que diz assim: o que funciona melhor em questão de performance de um funcionário? Recompensar comportamentos positivos ou punir equívocos? Uma coisa elimina a outra? Não necessariamente. Eu sou a favor de recompensar comportamentos bem-sucedidos, porque isso não só estimula esse colaborador e, refletindo de uma outra maneira, eu não acredito muito na punição,
Por quê? Quando existe um mau desempenho, eu preciso identificar por que esse mau desempenho aconteceu. É pouco provável que este colaborador fez um trabalho mal feito intencionalmente. Às vezes ele fez um trabalho inadequado, mas qual é a raiz do problema? Às vezes ele não tinha informação adequada, às vezes ele não teve o treinamento adequado, ou às vezes ele não foi preparado para aquilo. Então, eu também sou coach profissional e eu acredito muito na questão de que, assim, o erro deve ser entendido como uma oportunidade de aprendizado. Nós não estamos falando aqui em passar a mão por cima do erro. Não. Quer dizer, esconder o erro. Não é isso. Não é isso. Mas é tomar uma outra atitude diante daquele erro que possa ter acontecido, o equívoco que tenha ocorrido. Na minha percepção, e uma das ideias que eu defendo no livro é que, normalmente, a gente tem uma tendência de se discutir muito o erro. E esse é um grande perigo na área de desenvolvimento. Na realidade, nós deveríamos discutir estratégias para evitar que o erro volte a acontecer. E é uma situação completamente diferente. Ao invés de procurar os culpados, e aí a gente poderia fazer a pergunta, quem foi o culpado? Substitua a pergunta para como nós podemos mudar o que fazemos para que isto não volte a acontecer. Ponto. O que não significa que quando a gente errar, isso não vai trazer consequências. Mas a questão é, como eu posso evitar este erro no futuro? Bom, diante do que nós já conversamos aqui, o Rio dos Santos pergunta também pelo Facebook o seguinte: todo profissional que trabalha há algum tempo já teve um período que não esteve tão engajado. Se um supervisor imediato não tiver uma atitude, interação positiva no convívio com seus colaboradores, ele torna-se uma pessoa difícil de confiar? Sim. Sim. E aí a questão é, como é que eu vou lidar com este gestor, né? E às vezes é possível você se posicionar com respeito, com comportamentos que ele pode ter de maneira inadequada e que pode ter um impacto negativo sobre você ou sobre a equipe. Por exemplo, vamos supor que esse gestor chame a atenção de um colaborador na frente de toda a equipe. Isso causa um impacto negativo para essa pessoa. Lógico, daí eu estou sugerindo que você vá conversar separadamente com esse gestor e possa falar algo do tipo: olha, eu me senti desrespeitado com o fato do senhor ter chamado a minha atenção na frente da equipe. Da próxima vez, é possível o senhor chamar a minha atenção em reservado? Obrigado. Eu sei que muita gente deve estar pensando, mas como é que eu vou falar isso com o meu gestor? O problema é que se a gente não começa a pontuar determinados comportamentos, isso pode aumentar. E aí, esta influência negativa pode passar não só para uma pessoa, mas depois para a equipe, depois para um departamento, e aí vai. Os céticos vão dizer o seguinte: mas se eu fizer isso, eu vou acabar sendo demitido. Se eu cobrar do meu chefe, porque ele não tem diálogo. E aí, eu faço o quê? Eu aceito essa regra do jogo ou toma a atitude que você está me propondo agora e assuma as responsabilidades que essa atitude pode gerar? Perfeito. Então, uma resposta para os céticos. Eu vou trazer a seguinte reflexão. Qual é a consequência que o fato de ficar em silêncio vai trazer para a tua carreira ou para o teu departamento? E qual é o fato de você se posicionar? Qual é a consequência que pode trazer o fato de você se posicionar com respeito diante de determinada situação? Voltando para o aspecto da comunicação, eu digo o seguinte: você, gestor, ao mesmo tempo você tem um gestor acima de você. E se você tiver dúvidas, se você não fizer a pergunta correta para o teu gestor, a tua equipe vai ficar com dúvidas. Isso pode gerar retrabalho. Então, um dos desafios é você ter a habilidade para perguntar. Veja só, imagine um gestor que te fala: me entregue o relatório o mais rápido possível. Mais rápido possível pode ser qualquer data. Você pode perguntar ficar para tranquilo, ele. segunda-feira que vem eu lhe entrego. Mas o mais rápido possível para ele pode ser daqui a uma hora. Pode ser daqui a uma hora. Você pode, por exemplo, perguntar: quando especificamente o senhor precisa do relatório? Porque se você não fizer essa pergunta e não entregar na data que ele está pensando, isso vai gerar um problema para você.
Uma questão que foi colocada aqui pelo Renato Tavares, ele quer saber se essas regras sobre as quais nós estamos conversando aqui de engajamento, e nós já falamos aí de várias delas, elas se encaixam tanto para grandes, médias, como para as pequenas empresas. Qualquer tamanho de empresa. Pequenas, médias, micro, e basicamente para qualquer pessoa. Seja ela gestor ou tenha você um cargo de liderança ou não. Tá. Theo Alves Ferreira pergunta aqui o seguinte, baseado no que você já nos falou, que um dos primeiros passos, se não o primeiro passo do engajamento é conhecer quais são as prioridades, comenta aqui o seguinte, quem quer abraçar muitas prioridades não realiza bem nenhuma. Portanto, o que está demonstrando aqui ela é que é essencial definir claramente para a sua equipe o que você quer que eles façam em primeiro lugar. Perfeito. Um dos pensadores que apoia esse conceito é um consultor indiano que mora em Londres chamado Ram Charan. E ele tem uma frase que diz, ter muitas prioridades é o mesmo do que não ter nenhuma. Uhum. Então... Isso é fundamental. Essa história de sermos multitarefa e temos a ideia de que nós fazemos várias atividades ao mesmo tempo dentro do trabalho, às vezes até parece que é uma exigência que sobrecai ou recai sobre nós, ela, na realidade, pode ser um risco, então? Pode ser um risco muito grande, porque nós tendemos a não dirigir a melhor qualidade da atenção quando estamos fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. Quando você dirige boa parte da tua atenção para um projeto, ele tende a ser concluído mais rapidamente do que distribuir tua atenção para todos. E o grande desafio é escolher quais deles eu quero dirigir minha maior atenção. O fundamental é que eu faça, talvez eu possa dividir no meu dia diferentes tarefas, mas Sim. fazer muito bem cada uma delas naquele momento. Perfeito. E não fazer todas ao mesmo tempo? Perfeito. É por aí a regra do jogo? É por aí a regra do jogo. Tá. É que é fácil a gente conversando aqui, mas eu imagino o cidadão lá sendo cobrado por metas e ainda tendo que dar atenção para milhares de outras informações que vão chegando, rede social, mensagem, telefone, WhatsApp, etc. Como é que a gente se livra de tudo isso e consegue focar no trabalho e no projeto que é prioridade? Eu prefiro usar uma expressão, como é que a gente usa todos esses recursos de maneira eficiente. Eu sou o primeiro defensor de tecnologia. Se a gente pensar, se a gente não tivesse essa tecnologia, nós não estaríamos nos comunicando com o nosso público agora. Agora, como é que a gente pode utilizá-la de maneira eficiente? Imagine uma situação que um gestor vai dar um feedback que vai demorar talvez 2 ou 3 minutos com o colaborador e atende o telefone 2 ou 3 vezes nesse período. Que tipo de informação ele está passando para o outro? Uhum. E a gente precisa ter uma reflexão muito grande sobre o impacto que a minha comunicação causa na outra pessoa. Se ele transmite falta de respeito, ele está desengajando o colaborador. Tá. Me permita aqui pegar um conceito que está no seu livro para que você nos ajude a entender o que é um energizador positivo. Então, essa pesquisa, e muito obrigado pela pergunta, essa pesquisa ela surgiu em 2013 por uma empresa norte-americana que ela criou um software para identificar quem são os energizadores positivos dentro das organizações. A definição do energizador positivo é aquela pessoa com a qual você se relaciona e teu grau de energia aumenta. Então, vou te dar um exemplo. Não tem pessoas que, quando a gente se relaciona com elas, a gente se sente mais energizado? Sem dúvida. Às vezes, sem perceber o motivo disso, a gente simplesmente, aquela relação nos ajuda. Perfeito. Nos faz ser produtivo ou criativo. E não tem outras pessoas com as quais a gente se relaciona e o nosso grau de bateria, ele diminui. Sem dúvida. A gente sai com a bateria fraquinha, com a bateria baixa. Isso acontece, né? E o energizador negativo seria uma pesquisa de clima, onde é feita a seguinte pergunta para um grupo de pessoas, para o mesmo grupo. Como fica o seu grau de energia quando você se relaciona com a pessoa X? Como fica o seu grau de energia quando você se relaciona com a pessoa Y? Como fica o seu grau de energia quando você se relaciona com a pessoa Z? Isso é compilado e a gente consegue identificar quem são essas pessoas. E nem sempre é o gestor. Às vezes pode ser a pessoa que serve o café,
pode ser o porteiro da empresa, pode ser o analista de RH, pode ser qualquer outra pessoa. E em cima desse estudo é possível identificar determinadas características. O que faz um energizador positivo? Ele ajuda o outro a se desenvolver, ele contribui para solucionar problemas, ele é humilde, humilde no bom sentido, no sentido de escutar as pessoas, ele deixa uma mensagem positiva para o outro, no sentido de ele sabe reconhecer o que o outro faz bem, e ele contribui para o desenvolvimento da outra pessoa. Então, tendo consciência desses aspectos que formam esta personalidade de energizador positivo, eu posso dizer o seguinte, eu posso preparar uma pessoa para ser um energizador positivo, eu próprio posso mudar o meu comportamento e me transformar neste energizador? Lógico. E mais uma característica essencial do energizador positivo, ele sabe agradecer. Existem várias pessoas, e aí pensando um pouco em termos de liderança, nenhum gestor chega em lugar nenhum sem a colaboração das pessoas. O gestor precisa também ter a habilidade de saber agradecer. E tem pessoas que não sabem agradecer. Então, eu sempre digo, e aí eu penso no papel do gestor, do educador, do pai. Se o gestor tem um papel de que só cobra, só cobra, só cobra, só cobra, só cobra, eu brinco que é o gestor Butantan, porque daqui a pouco só tem cobra. Ele só sabe cobrar. Um bom gestor precisa saber o momento de cobrar e o bom gestor precisa saber o momento de reconhecer e agradecer a equipe. Só que nós fomos mais preparados para criticar os erros do que elogiar coisas bem feitas. Nós falamos até aqui de algumas dessas estratégias para nós conseguirmos engajar nossa equipe. Alguns pontos que você citou que eu lembro aqui. Conhecer quais são as prioridades, a questão da simplificação das estratégias, das ações. Nós falamos de um detox corporativo, que é eliminar as estratégias desnecessárias, quer dizer, mostrar claramente para as pessoas onde nós estamos perdendo tempo de forma desnecessária, reuniões, etc. e tal. Que ponto final você poderia trazer para nós aqui para que eu tenha a minha equipe realmente engajada? Que outros pontos você destacaria aqui de forma resumida? A gente falou de demonstrar reconhecimento pela equipe, que Sem seria dúvida. agradecer a equipe, contribuir para o desenvolvimento do outro, porque muitas pessoas deixam as organizações quando elas sentem que, olha, tudo que tinha que dar aqui já deu, eu não tenho mais como crescer. Como é que o gestor contribui para que as pessoas cresçam? Ter a sensação de pertencimento, quando as pessoas se sentem escutadas e são tratadas como seres humanos e não como um número de matrícula, elas tendem a ficar mais engajadas. Quer dizer, aí seria o olhar do gestor humano, não olhar para o colaborador como um número, mas como um ser humano. E a última delas, e que eu considero um dos pilares do engajamento, é como é que a empresa tem a habilidade de demonstrar para a equipe que o que as pessoas fazem tem impacto positivo para a sociedade, para as pessoas, para os usuários de produtos e serviços e assim por diante. Só para fechar nossa conversa aqui, pergunta da Isabel, um assunto até sobre o qual nós já tratamos, mas para atender aqui a Isabel, que mandou a sua mensagem pelo Facebook. Até que ponto a transparência se faz necessária no mundo corporativo? Isabel, eu acredito que a transparência ela é essencial para construir uma relação de confiança entre o gestor e a equipe. O líder não precisa contar tudo para a equipe, mas o que ele optar em contar tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque é isso que cria o vínculo de confiança e de respeito entre a equipe e o gestor. Esse é um ponto essencial para o desenvolvimento de liderança. Então a transparência está dentro da arte do engajamento. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Karin Coury, quero agradecer sua gentileza de conversar com a gente aqui no Mundo Corporativo, trazer aí parte desse conhecimento que você vem desenvolvendo há 25 anos na arte de ser consultor e também como palestrante. Além disso, escritor. Nós nos referimos aqui a pelo menos 2 livros do Karin Coury, um deles é Liderança é uma Questão de Atitude,
livro da editora Senac, no qual tem um capítulo específico sobre essa questão do engajamento, e também é hora do show Técnicas para elevar seus treinamentos a outro patamar. Até porque tudo isso que nós estamos falando aqui é passível de treinamento, se pode melhorar nas empresas, se desenvolver dentro das empresas. Muito obrigado, Karen, pela sua gentileza de estar conosco. Sou eu que agradeço. Muito obrigado. E muito obrigado a você que participou dessa nossa conversa ao vivo pela internet, no cbn.com.br. Toda quarta-feira a gente está aqui. A você que esteve no Facebook conosco também, participando com perguntas, no Periscope, enfim, aqueles que estiveram conosco ao vivo aqui no Mundo Corporativo. Você guarda aí e avise para os seus amigos. Toda quarta-feira, 11 horas da manhã, nós estamos aqui para conversar com você no Mundo Corporativo. Até o próximo capítulo.